O Museu de Armas ele veio para cá em 1993. Antes disso, ele funcionou como uma casa de câmara e cadeia. Foi inaugurado em 1868, a construção dele foi um pouco longa, mas abriu aí como casa de câmara e cadeia em 1868. Eu acho interessante pensar na trajetória do prédio como inicialmente uma cadeia, uma instituição punitiva, de vigilância, para depois, no século XX, metade mais ou menos do século XX, ele funcionar como uma instituição de educação. Funcionou como o Novo Ateneu, uma escola de formação de professores aqui na Lapa, até chegar em 1993 como o Museu de Armas, que não deixa de ser uma instituição de educação. Nosso Museu de Armas, há alguns meses atrás, recebeu o nome do organizador do museu, seu Osíris Stengel Guimarães. Então, a partir de então, o nosso museu chama-se Museu de Armas Osíris Stengel Guimarães. O museu abriga, então, armas da Primeira e Segunda Guerra Mundial e do Cerco da Lapa, as principais armas que foram usadas pelos pica-paus e maragatos. Então, quando se pensa na cidade da Lapa, já vem à nossa mente história e principalmente a Revolução Federalista. E não tem como pensar na história da Lapa sem pensar no Museu de Armas. Um local que tem um acervo extraordinário. Então a concepção do acervo do Museu de Armas se dá por uma pessoa, um colecionador. E a importância deste museu, do Museu de Armas, a partir então da coleção do seu Osíris Stengel e também a partir do cuidado de cada um que trabalhou aqui, é exatamente essa, contar a memória do homem. Desde garoto, no período da Segunda Guerra, Osíris sempre viajou para Lapa. Ele tinha uma paixão, um afeto pela Lapa, pela terra ancestral, dos tupeiros, dos formadores do Paraná. E, naquele tempo, período da Segunda Guerra Mundial, em contato com pessoas antigas do lugar, moradores que tinham convivido e tinham vivenciado, 40 anos atrás, o histórico do cerco e da resistência da Lapa. E ele procurou, então, nesse período, ele recolhia um objeto aqui, um objeto ali, relacionado com aquele episódio histórico. Foi assim que ele começou a juntar as primeiras armas, armas brancas, armas de fogo, e foi colecionando aquele material. E chegou a colecionar mais de 900 peças, por exemplo, na casa dele em Curitiba. E daí ele começou a mover um grande esforço, muitos anos, com as autoridades militares para fazer a doação daquele acervo. E de fato, depois de muito trabalho, graças à intermediação do saudoso general Schucker, diretor cultural do Instituto Histórico, general Luizito Brito, então comandante da 5ª Região Militar, nós conseguimos endereçar essas peças. O acervo de Curitiba foi colocado, porque tinha peças ainda muito operacionais, numa guarnição militar, o quartel do Boqueirão. O acervo da Lapa foi colocado num Museu de Armas da Lapa, que agora nós estamos completando, nós estamos festejando o 50º. O que me chamou muito a atenção foi pessoas de mais idade, principalmente senhoras, quando eu comentava que esse local ele tinha sido uma escola, o Novo Ateneu. Muitas delas falavam: olha, eu estudei nesse lugar, me formei professora nesse lugar. E as pessoas elas contavam como eram as salas de aula, como era a escola. E isso é muito interessante porque muitas vezes a gente conta a história do local, mas quando vem essas pessoas que viveram, nós aprendemos também com elas. E também tem outra relevância que eu penso com relação à educação, o papel do museu na vida dos estagiários. Então eu presenciei aqui grandes mudanças na vida dos estagiários. Bom, então assim, eu comecei a trabalhar no museu em 2023, ano passado. Estou estudando História também na PUC Paraná, em Curitiba. Daí também quero continuar estudando também. E o lapiano
mas não acredito que não seja só na Lapa. Várias cidades que eu conheço, assim, pessoas, eu vou lá na Europa, vou conhecer tal lugar, assim, mas não conhece nem o que tem no próprio quintal. Nós temos 6 museus importantes e interessantes. Tem um museu de armas, tem umas armas, tem um museu histórico que acontece assim, assim, assim. O Teatro São João, né, um dos melhores, digamos, o segundo teatro do Paraná e tal. Então nós temos uma história muito importante e interessante. Então, cada museu da Lapa traz no seu acervo, na sua concepção arquitetônica, uma vocação. E o Museu de Armas, além do seu acervo bélico, também é um espaço da gente refletir, dialogar, debater. É um espaço de formação, não só a partir dos conflitos militares, cívico-militares, mas também da sua concepção arquitetônica, né? A partir das janelas, das portas que aqui estão. Tudo dentro do museu nos leva a uma experiência formativa. O Museu de Armas também nos traz isso. Nós, atendentes do museu, fazemos essa mediação para que aquele que visita não só olhe, mas também contemple a memória material de tudo que está envolto das salas que antigamente eram celas, né, das paredes que eram pedras, da concepção, da construção desse prédio que traz tempos onde aqueles mesmos que construíram as paredes, tempos depois, são aqueles que vão ser presos dentro dessas paredes. O Museu de Armas faz uma reflexão, sim, sobre a Revolução Federalista, sobre os conflitos das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais, mas também ele traz a memória de homens que aqui, então, estão gravadas, né, em cada memória feita aqui neste acervo. Através das armas nós reconstituímos a história, né? E Osíris tinha muito presente esse aspecto, de que nós devemos utilizar as armas como uma parte da história viva, porque o passado, nós aprendemos a história, o Instituto Histórico, com essa Praça da Lapa, onde respiramos história a cada passo, no Museu Histórico, no Panteão dos Heróis, neste museu que leva hoje o nome do engenheiro Osíris Guimarães, nós aprendemos, senhoras e senhores, que o passado não passa. O passado explica o presente e condiciona o futuro. O passado de defesa dessa terra é o legado que nós recebemos de heróis e de formadores como Osíris Guimarães. Hoje a memória, aos 92 anos, nós perdemos aos 92 anos, nós estamos aqui imortalizando nessa belíssima estrutura que é o Museu de Armas Osíris Guimarães, da legendária Praça da Lapa. Tenho muito orgulho de ter trabalhado aqui, um local assim que é muito especial para mim. A gente pode observar como os turistas, até mesmo os lapianos, aprendem com esse local, né? Então, quero dar os meus parabéns aos 50 anos do Museu de Armas e sei que ainda vai fazer história, vai contar história por muito mais tempo.